Bom, pessoal, muito bom dia a todos. Vamos dar início então a mais uma reunião semanal. Hoje é segunda-feira, dia 6 de maio de 2024. A gente começa, como sempre, mostrando os números do cenário local. Então, a gente teve uma semana, o Ibovespa fechou em alta, né? Fechou agora a segunda semana consecutiva de ganhos, subindo aí 1,57% na semana passada, cotado aos 128.508 pontos. A gente teve na semana passada um fechamento da curva de juros que acabou impulsionando principalmente os setores cíclicos, como varejo e educação. Tá? E olhando então os destaques positivos da semana, a gente teve as ações do Grupo Pão de Açúcar que subiram em mais de 22%, após anunciar um acordo com o Estado de São Paulo para renegociar uma dívida de 3,6 bilhões de reais, uma dívida tributária, tá? Além disso, né, depois do Grupo Pão de Açúcar, a gente teve outras duas ações do setor subindo forte, né? CVC Brasil subiu 13,8% e as ações da Azul também subiram aí 12,10%, se beneficiando desse fechamento que a gente teve na curva de juros. Já no campo negativo, o principal destaque foram para as ações da PetroRio, que caíram aí 5,10%, devido a uma queda do preço de petróleo que foi impulsionada pelos dados econômicos mais fracos nos Estados Unidos. A gente vai ver isso agora no próximo slide, que acabou, então, afetando, né, podendo afetar uma possível redução da demanda por parte do petróleo, tá? Então, olhando agora o cenário internacional, a gente teve, onde de fato tiveram os principais acontecimentos da semana. A gente começou na quarta-feira, que foi feriado aqui no Brasil. A gente teve a decisão do Fed, lá nos Estados Unidos, né, o Banco Central Americano, mantendo a taxa de juros nos patamares atuais de 5,25% e 5,5%, né, sinalizando uma certa cautela com relação a corte de juros. Porém, o Powell, que é o presidente do Fed, ele indicou que subidas de juros são improváveis, né? Isso deu um certo alívio aí para o mercado, onde a gente tinha uma pequena parte aí acreditando que o Fed poderia subir ainda mais os juros por lá, tá? Esse sentimento acabou trazendo certo ânimo para o mercado. A gente viu aí juros caindo de forma geral e as ações globais subindo após a fala do Fed, né? E esse movimento ele acabou sendo impulsionado principalmente na sexta-feira, quando a gente teve a divulgação do payroll, que é o relatório de emprego americano, o principal indicador econômico do mês, divulgado toda a primeira sexta-feira de cada mês. Então, nesse relatório, a gente viu um mercado de trabalho americano menos aquecido. A gente teve uma criação de 175 mil novas vagas de emprego contra uma expectativa de 238 mil novas vagas. Então, o número acabou vindo bem abaixo do esperado, do consenso, né? Isso acabou mostrando aí um início de fraqueza aí no mercado de trabalho americano. Além disso, a gente teve também divulgação da taxa de desemprego, que acabou subindo, veio um pouquinho acima do consenso, veio 3,9% contra um consenso de 3,8%. Então, mais um dado mostrando fraqueza na força de trabalho americana. E, por fim, também a gente teve, junto do relatório do payroll, vem também o valor de ganho por hora trabalhada, né, mostrando que teve um crescimento menor do que o previsto também. Então, foram os três principais dados do payroll indo na mesma direção, né? Com isso a gente viu dólar cedendo forte no momento da divulgação dos dados e os índices de ações subindo também com bastante força, tá? Além disso, na própria sexta-feira a gente teve também divulgação dos PMIs de serviços e manufaturas nos Estados Unidos, e aí a gente teve dados híbridos nesse caso. O PMI de serviços ele veio levemente acima, mostrando ainda o crescimento do setor, porém o PMI de manufaturas ele piorou bem, veio bem abaixo do previsto, né, ficando bem abaixo dos 50 pontos, o que indica sinal de contração no setor. Tá? Então isso tudo aí acabou corroborando esses dados majoritariamente negativos da economia americana acabaram corroborando então para que o mercado tivesse um sentimento de abertura de espaço para o Fed flexibilizar os juros por lá e, consequentemente, isso acaba aumentando o apetite a risco por parte dos investidores. Então, quem escuta a gente falando assim em dados negativos da economia americana, isso se refletindo de forma positiva para a Bolsa pode até soar um pouco estranho, mas isso é o que acontece quando a gente está num cenário inflacionário, como é o caso dos Estados Unidos, né? Então a gente está aqui os Estados Unidos, né, está numa briga ali por combate à inflação, então inflação vindo mais fraco,
Na verdade, dados econômicos vindo mais fracos sugerem uma inflação mais fraca, o que possibilita, então, corte de juros por lá, que está em patamares bem elevados, tá? Bom, voltando a falar de Brasil, né, então nosso índice de fundos imobiliários, o IFIX, ele voltou a fechar mais uma semana no campo positivo, né, subiu aí 0,74% na semana passada. A gente teve aí um desempenho médio dos fundos de papel subindo aí 0,48% na semana, e dos fundos de tijolo, uma performance média de 0,74% na semana, então o IFIX voltando aí a se recuperar depois de 2 semanas de queda, agora novamente com o fechamento da curva de juros, tá? E na parte de moedas, bom, a gente viu mais uma semana de alívio no câmbio, né? O dólar vinha muito pressionado, voltou a ceder contra o real e contra os principais pares. Contra o real caiu 0,87% e acabou fechando a semana cotada a R$ 5,07. Já contra os pares, né, o índice DXY ele mede justamente isso, é uma variação do dólar contra uma cesta de moedas. A gente viu o DXY recuando 0,96% na semana, tá? E na parte de criptos, a gente teve Bitcoin e Ethereum fechando a semana de forma híbrida, né, enquanto a principal criptomoeda do mundo aí avançou 1,7% na semana, fechou cotada a $63.700. A gente viu o Ethereum recuando 4,19%, fechou cotada a $3.127. Vou chamar agora, então, Matheus Ogata, nosso novo representante da renda fixa, comentar um pouquinho aqui dos juros futuros. Bom dia, Ogata. Bom dia, Gustavão. E aí, pessoal, bom dia. Bom, a semana ela foi marcada pelo que o Gustavo já comentou, né? Acho que a decisão do Copom não, perdão, do FONC foi o principal destaque, né? E só para não chover no molhado, né? Acho que eu vou dar uma ênfase maior no discurso do próprio Jeremy Powell, que trouxe um tom de mais alívio, né? Apesar do dado de manutenção da taxa de juros no patamar que está agora, o discurso foi de, pô, não vamos aumentar juros, né? A gente vai abaixar no momento oportuno, mas ainda não é o momento. Apesar de já haver algumas conversas de, pô, será que vai ser 2, 3? Será que vai ser na metade do ano? Vai ser depois da metade? Então isso torna um pouco mais salgada, né, o mercado, mas de qualquer maneira o pessoal ainda ficou mais animado com o discurso, né? E da nossa parte aqui, a gente vai ter aí também a reunião Copom para os próximos dias, né? E a nossa expectativa aqui é que a gente tenha um corte até desacelerando, né? A parte do mercado já tem precificado um pouco de 0,25 ali nos cortes. Então é uma questão para a gente se olhar aí para a próxima semana, tá? E acho que também de destaque positivo a gente pode citar que o rating do Brasil melhorou, né? Pela Moody's a gente passou a se tornar uma perspectiva positiva agora no risco de crédito, e óbvio que acaba impactando positivamente nossas empresas, né? E para a próxima semana, como comentei, alguns dados econômicos de IPCA e também a reunião do Copom, que vai ser o principal driver, né? Mas de modo geral, a semana aí foi por alguns dados bons, relativamente bons, e acabou causando um juros caindo, um juros futuros caindo aí.